bem com vocês? Então, na aula de hoje nós vamos estudar sobre álgebra. O que é álgebra? Álgebra é a parte da matemática onde nós estudamos cálculos que envolvem letras e números ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente. No mesmo problema você vai encontrar exercícios onde você tem letras e números misturados, tá bom? Claro que vocês adoram essa parte da matemática, porque eu sei que quando vocês olham e veem um X lá perdido, vocês já ficam logo felizes. Não é uma matéria nova pra gente e a gente vai estudar nesse capítulo especificamente sobre isso, tá? Gente, a álgebra parece uma coisa complicada, parece uma coisa nova, mas na verdade, um dos matemáticos e cientistas super famoso, que foi um dos pioneiros no estudo da álgebra, foi Isaac Newton, tá? Lá pelos anos 1850 a.C., ou seja, o estudo da álgebra já está aí, datando aí seus 4.000 anos. Então não é uma coisa nada nova, a gente precisa realmente aprender, porque é uma técnica que foi descoberta há muitos anos e que veio realmente para nos ajudar, para somar a nossa vida. Bom, para a gente estudar álgebra, a gente precisa entender a diferença entre expressões algébricas, equações e fórmulas, tá bom, gente? Vamos começar com expressões algébricas. Expressões algébricas são todas aquelas que envolvem letras e números, tá bom? As expressões algébricas, elas possuem letras e números. As letras são chamadas de variáveis. O que quer dizer a palavra variável? A palavra variável quer dizer uma coisa que muda, que varia, tá bom? Como que a gente resolve uma expressão algébrica? As expressões algébricas, elas são feitas para que alguém te forneça os dados que faltam e você consiga resolver. Como assim? As variáveis, por exemplo, nesse caso aqui, a variável é x. Para eu resolver essa expressão algébrica, alguém precisa me dar os possíveis valores de x. Vou dar um exemplo para vocês. A expressão algébrica 8 menos x é utilizada para descobrir a quantidade de itens que tem na minha cozinha. Os itens que tem na minha cozinha vão de 1 a 7. Então, para você descobrir quantos itens tem na minha cozinha, você vai substituir o valor de x pelos números que eu falei. Se eu falei os itens vão de 1 a 7, você vai formar um conjunto que vai ser 8 menos 1, 8 menos 2, 8 menos 3, 8 menos 4, 8 menos 5, 8 menos 6, 8 menos 7, tá bom? E aí, resolvendo essa expressão numérica, você vai me dar um conjunto de valores. Eu poderia também dizer só um valor. Por exemplo, aqui, ó, 15 menos 2A. Suponha que, nesse caso, A seja igual a 3. Quanto fica o resultado dessa expressão algébrica? Aí eu vou pegar o 3 e colocar no lugar de A. Aí vai ficar 2 vezes 3 dá 6, 15 menos 6 dá 9, tá bom? Tá, gente? Entenderam direitinho? Então, uma expressão numérica, ela é uma conta, uma expressão matemática, onde nós temos letras e números. As letras são variáveis, ou seja, são números que a gente pode trocar dependendo do problema, tá bom? Além das expressões numéricas, uma coisa que a gente utiliza muito são as fórmulas. O que são fórmulas? Fórmulas são expressões numéricas, mas que já foram previamente definidas. Algum matemático, algum médico, algum físico, algum biólogo, estudando determinado assunto, percebeu que havia um padrão naquele problema, naquele assunto. E aí ele criou uma fórmula que, quando você aplica os números no lugar daquelas letras, você encontra um resultado. Um caso que a gente utiliza bastante, uma fórmula que é muito corriqueira, inclusive vocês aprendem em educação física, é o cálculo do nosso índice de massa corporal. Resultado do estudo de médicos e professores de educação física, de biólogos, durante muitos anos, perceberam que se você pegar o peso de uma pessoa e dividir pela altura dela ao quadrado, você encontra
qual é o índice de massa corporal dessa pessoa. Então, IMC é igual a peso dividido por altura ao quadrado. P dividido por A ao quadrado, onde P é o peso e A é a altura. Isso é uma fórmula. Uma fórmula é uma expressão matemática, uma expressão algébrica, onde você pode substituir valores que forem previamente conhecidos àquele problema e você vai resolver aquele tipo de problema. Ela só funciona para um tipo específico de problema, tá bom? Por exemplo, a fórmula do índice de massa corporal, quando você encontra o peso e a altura, a única coisa que você consegue descobrir é o índice de massa corporal, tá? Se eu te der a fórmula da velocidade, por exemplo, para você descobrir qual é a velocidade de um carro, se eu te der a fórmula, você só consegue descobrir qual é a velocidade. Você não consegue descobrir, por exemplo, qual é a altura, entendeu? Cada fórmula serve especificamente para alguma coisa. Essa fórmula você pode descobrir o índice de massa corporal tendo peso e altura, ou você pode descobrir o peso se você tiver a altura e o índice da massa corporal, ou você pode descobrir a altura se você tiver o peso e o índice de massa corporal, tá bom? Então, ela só vai resolver problemas desse tipo. Então, as fórmulas são equações que resolvem algum tipo específico de problema. Mas eu não falei que são equações. Então, vamos lá. O que são equações? Equações são uma relação de igualdade entre letras e números. Elas envolvem letras e números e elas têm sempre um símbolo de igual, porque elas expressam uma relação de igualdade, tá bom? Vou dar aqui um exemplo de tem aqui um exemplo. Antes disso, todas as vezes que você tem uma letra, que você vê uma letra dentro de uma equação, essa letra, ela já não recebe mais o nome de variável, porque ela não é mais variável, tá? Ela vai ter um valor fixo no final da resolução do seu problema. Ela agora vai receber o nome de incógnita, ou seja, ela é um valor, um número que pertence ao conjunto dos números reais, só que é um número que a gente ainda não conhece, então ele é desconhecido, por isso é chamado de incógnita, mas ele não é variável, ele vai ser um número fixo, tá bom? Por exemplo aqui, 2x igual a 10. Eu preciso encontrar um número real que satisfaça essa equação, 2x igual a 10. Se você perceber, só existe um número real que satisfaz essa equação. O único número que você colocar aqui no valor de x, cujo dobro dele é 10, é o número 5. Se você colocar qualquer outro valor, não vai funcionar essa equação. Por isso, a gente não pode chamar x de variável nesse caso. A gente vai chamar x de incógnita, um número desconhecido que você precisa descobrir efetuando seus cálculos, tá bom, gente? Então, encerramos aqui essa parte da explicação. Agora eu quero fazer com vocês alguns exemplos, tá bom? Então, pessoal, vamos fazer aqui 2 exemplos de expressões algébricas para vocês entenderem como funciona. Exemplo 1. A tarifa do meu celular varia de acordo com a seguinte expressão algébrica: 0,5 vezes x mais 20, onde 20 é a taxa fixa e 50 centavos é o preço de cada minuto. Estão entendendo o que está acontecendo? O pacote que eu contratei do meu celular, eu pago R$20 fixo por mês, mais 50 centavos por minuto que gastar. Então, o preço X, que é o meu minuto, o minuto que eu vou gastar, ele é um preço variável. Cada mês eu gasto um tempo diferente no telefone. Cada época eu gasto um tempo diferente no telefone. Então, vamos supor que nesse mês, no mês de maio, eu fiquei no telefone 15 minutos. Então, quanto que eu vou gastar de telefone em maio? Eu vou gastar 0,5 vezes 15 mais 20, tá? Aí, vou fazer aqui 0,5 vezes 15. 1 vezes 5, 5 com 2, 7. Aqui, 0, 0. Aqui vai ficar 5, 7, 0. Aí, 1. Então, eu gastei aqui, ó, R$ 7,50 foi o preço que eu gastei para falar. Então, eu vou colocar aqui na minha expressão 7,5 mais 20, que dá no total
R$ 27,50. Foi o meu gasto de maio. Se em junho eu gastar 20 minutos falando, vai ser 0,5 vezes 20. Se em julho eu gastar 50 minutos, 0,5 vezes 50 mais 20, entenderam? Então, isso daqui é uma variável porque é um valor que muda. E para eu resolver um problema desse tipo, alguém precisa me dar o número que representa o valor de X, entendeu? Eu não tenho como resolver esse problema se ninguém me disser quanto que gastou naquele mês, entendeu? Mais um exemplo. Em uma viagem, a passagem custa R$ 170 e cada dia no hostel custa R$ 50. Então, beleza. A minha fórmula aqui, a minha expressão numérica, a minha expressão algébrica vai ser 50x mais 170. Por quê? R$ 50 vezes os dias que eu vou ficar, mais 170, que é o preço da passagem que eu já vou gastar mesmo, tá? Os dias que eu vou ficar no hostel. Vamos supor que eu fique 2 dias no hostel. 50 vezes 2 mais 170. 50 vezes 2, 100. 100 mais 170, R$ 270 que eu gastei com a minha viagem. Se eu ficar 5 dias no hostel, 50 vezes 50 vezes 5 mais 170. 50 vezes 5, 250. 350, 420. Tá bom, gente? Então, esse valor é variável, tá? Agora, vamos aprender como é o caso das fórmulas. O que é uma fórmula? Vou continuar no meu exemplo do índice de massa corporal, tá? Que é uma fórmula bem fácil, é igual peso sobre a altura ao quadrado. Eu não vou falar aqui meu peso e minha altura para vocês, porque eu não tô afim de passar a vergonha aqui, né? Eu não sou nenhuma professora de educação física. Então, eu vou usar essa fórmula aqui com o peso e a altura da dona Fabiane, que é uma jovem em forma, tá? Minha filhota. Então, minha filha, gente, ela tá pesando atualmente 18 quilos. Não, 19. Então, a minha filha tá pesando 19 quilos e a altura dela tá 1,1. Então, a Fabiane tem 110 centímetros, ou seja, 1,1 metros, tá? Aqui é calculado em metros. Aí, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou resolver essa conta aqui. 1,1 ao quadrado é igual a 1,21, tá? Aí, você vai fazer a conta. 19 dividido por 1,21. Igualo as casas decimais aqui, ó, 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Aí eu posso apagar a vírgula. Aí ficou 1.900 dividido por 121. Vou pegar o zero aqui, vai ficar 1 vezes 121, 121. Fazer pelo método longo para todo mundo entender. 10 menos 1, 9. 8 menos 2, 6. 1 menos 1, 0. Aqui vou descer o outro zero. Aqui vai dar 2, 3, 4. 4 vezes 12, 48, 5, 60. Eu acho que é 5. 5 vezes 1,21. Ah, não tem mais a vírgula. 5 vezes 1, 5. 2 vezes 5, 10. 1 vezes 5, 5. Com 1, 6. 605. Não vai dar mais, não. Então, aqui é 5. 5 vezes 121 dá 605. Conta de menos. 5, 8, 0. Bota mais um 0 aqui. Aí bota uma vírgula aqui. Aí você vai continuar a conta. Não vou continuar não, porque vai dar um número enorme. Mas o índice de massa corporal da minha filha é 15. Aí tem uma tabelinha que você vai ver se ela tá obesa, se ela tá no peso ideal. E essa fórmula serve basicamente para isso. No caso da minha filha, eu sei que ela tá no peso ideal. Tá até mais magra do que deveria um pouquinho. Cada tipo de fórmula, cada exemplo, você vai aplicar uma fórmula diferente. Então, tem uma outra fórmula aqui que a gente também usa muito na física e que até na matemática também vocês já usaram, que é a fórmula da velocidade média. Aqui, ó, é velocidade
média, tá? A fórmula da velocidade média de um veículo é velocidade média é igual a distância sobre o tempo, tá bom? Vamos supor que um carro percorreu a distância de 100 metros essa fórmula é calculada em metros por segundo, tá? Em 15, vou botar um valor exato, em 10 segundos, vamos supor, né? Então, a velocidade média desse veículo foi 10 metros por segundo, tá bom? Aqui, ó, é 100 metros em 10 segundos. É uma coisa que eu inventei, tá, gente? 10 metros por segundo. Eu não sei se isso faz sentido. Mas é uma fórmula. A fórmula da velocidade média serve para você calcular qual é a velocidade média. Cada fórmula serve para alguma coisa e você precisa dos valores para conseguir calcular, tá bom? Vamos agora a exemplos de equações. Equações são as minhas favoritas, vocês sabem, né? Vamos lá, exemplos. Exemplo número 1. João gastou R$20 no mercado. João gastou R$20 no mercado. Ele comprou 2 biscoitos iguais e recebeu R$5, que é um absurdo, né? De troco, se fosse meu filho apanhava, né, João? Quanto custou cada biscoito? Vamos lá, gente. Quanto custou cada biscoito? Vamos fazer os cálculos assim. Eu sei que ele gastou um total de R$20, então 2 vezes o valor do biscoito mais R$5 vai dar R$20. Essa é uma forma de pensar, tá, gente? 2 vezes o valor do biscoito, que eu vou chamar de X, mais 5 é igual a R$20. Aí, ó, eu vou pegar esse 5 e vou passar para lá subtraindo. 2x igual a 20 menos 5. 2x igual a 15. X igual a 15 dividido por 2, que é igual a 7,5. Ou seja, ele pagou R$ 7,50 por cada pacote de biscoito, o que é um absurdo. Mas ele fez isso, tá bom, gente? Então, agora vamos fazer mais exercícios do livro. Espero que vocês tenham conseguido entender. Beijinho.